Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com a Eveline e com a Maria Clara porque eu vou fazer algumas perguntas para elas sobre a China. Então, a primeira pergunta é: como ocorreram as Olimpíadas na China? Bom, as Olimpíadas na China foi uma cultura milenar chinesa que foi um ótimo espetáculo, muito bonito, incrível. E ele ocorreu depois da globalização da China, do comércio que teve altas indústrias e deu uma inovação no país. Entendi. Então vamos partir para a próxima pergunta. Como foi instalada a República na China? A República na China, ela foi instalada de uma maneira que o governo, passou por muitas instabilidades e aí eles acabaram se dividindo em várias posições políticas muito distintas uma da outra, por conta da perseguição comunista que estava havendo na China. Só que aconteceu que eles, por causa disso, tiveram que se deslocar para o interior da China por conta que eles queriam ampliar, essas ideias comunistas para as outras pessoas. Só que eles tiveram que cessar com isso por um tempo, porque o Japão acabou invadindo a Manchúria. E aí aconteceu isso. Então, quando que acabaram os problemas com o Japão? Bom, os problemas a gente tem até hoje, né? Mas essas ideias comunistas tiveram seu encerramento por volta depois da Segunda Guerra Mundial, que daí encerraram essas ideias e colocaram novas ideias que finalmente deram certo. Entendi. Foi um momento bem caótico, né? Como podemos dizer, nesse período aí, a China comunista não era muito ótima. Então, vamos partir para a próxima pergunta. Passando para a próxima pergunta, eu tava pensando aqui, e sobre a República Popular na China? A República Popular na China aconteceu que a República de Mao acabou que ela não chamou muita atenção, porque nesse mesmo período que isso estava acontecendo a Guerra Fria. E aí acabou, Acabou que não deu muito certo. Entendi. Então tá, Eveline, agora eu tenho uma pergunta para você. Então, Eveline, retomando com a pergunta, o que foi o Grande Salto? Bom, o Grande Salto foi um projeto que ocorreu em 1958 e foi um projeto mais para ampliar a população. Só que não foi muito bom, né? Ele foi um fracasso e, na realidade, só teve mais desevolução do que evolução na China, porque acabou matando milhões de pessoas no local. Nossa, esse grande salto foi o grande salto para trás, só se for. Então, Maria, como que funciona a liberdade de expressão na China? Se é diferente do passado ou ainda é igual assim? É um pouco diferente do passado, mas é bem pouco mesmo, porque as pessoas, elas têm uma liberdade muito restrita na China, sabe? Elas não têm uma participação muito boa, sabe? Popular, essas coisas. E acontece que lá é muito ruim essa parte. E as pessoas que elas defendem a liberdade de expressão na China, elas argumentam que tem que acabar essa desigualdade cultural, social, sabe, racial entre elas. Entendo. Nossa, deve ser muito ruim mesmo você não poder se expressar em público. No caso, eu que gosto de conversar seria bem afetada. Infelizmente. Seria ruim para nós. Em 1970, houve uma crescente integração econômica entre os países. Em quais aspectos? Bom, nos principais aspectos foram vários, só que um dos principais foram o socialmente, o produtivo, o econômico e o tecnológico. Todos eles tiveram uma grande evolução naquela década e isso foi durante o século XIX. A partir daí, tudo foi se evoluindo a partir do mundo. Entendi. Então, finalizando o nosso podcast, vai a última pergunta. Desde o fim da Segunda Guerra, existiam alguns organismos econômicos sociais. Quais eram? Era o Fundo Monetário Internacional, FML, Acordo Geral sobre Tarifas, GATT e Organização Mundial do Comércio. Então, gente, infelizmente chegou ao fim do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal da Maísa, porque é ela que está filmando e ela merece esse crédito por tudo. Tchau! Aí você corta. Volta para trás, se for. Melhor do que ter nascido com os
colonização? Então, em 1900... Vai se lascar, Evelyn. Vai, tá. Evelyn, fica direito, senão eu vou chutar sua canela. Algumas coisas no Japão.